Glória a Deus, bom dia. A graça e a paz. Nós estamos entrando, né? Hoje é quinta-feira. Quem já chegou aí, estou aqui tentando passar algumas mensagens para o nosso povo. Hoje temos uma profeta de Torá, como diz o pessoal, vai ser poderoso. Amém? Eu quero que você já convide as pessoas agora mesmo. Contacte com as pessoas. Nós temos aprendido muita coisa através dessas mulheres profetas. Convida o maior número de pessoas que você tiver. Hoje vamos ter Vera Cavalcante, uma mulher de Deus, eu conheço há muitos anos. As pessoas dizem assim, Vânia, onde é que você está conseguindo essas pérolas? Eu digo, olha, na verdade eu já as conheço há um bom tempo. Eu orei e o Espírito Santo deu esses nomes para nós, tá bom? Então vocês vão ser agraciadas neste dia. Eu estou dando um tempinho para entrar mais pessoas. Vera deve já estar aí, né? Vera Cavalcante. A gente vai convidá-la daqui a pouquinho. Aleluia. Oh, aleluia. Mulheres amadas de Deus, convide outras. Está começando. Nossas mulheres, o grupo de mulheres da igreja. Vamos lá, vai chamando as pessoas. Queridos, essa semana ainda temos Silvia. Amanhã nós vamos ter Silvia Lima, né? Quem não conhece Silvia, que é a responsável pelo departamento de mulheres do nosso ministério, com a chamada profética, ela vai estar aqui amanhã. Semana que vem vai ter uma semana gloriosa e vai ter uma ministra surpresa, né? Nós vamos ter semana que vem, deixa eu lembrar os nomes, Marisete, precisamos adiar, ela vai estar na próxima semana. Miriam Leal, né? A esposa do profeta Fernando Leal, que também é uma profeta. E outros nomes que a gente vai dizendo para você, tá bom? Estamos convidando Vera, já convidamos Vera Cavalcante lá de Fortaleza. Ei, mulher santa de Deus! Eu cheguei! Tudo bom? Bom dia! Tudo, graças a Deus. Graças a Deus. Que honra te ouvir, viu? Que honra te ver. De antemão, eu te agradeço por atender nosso convite. Eu sei que você é uma mulher Amém. muito ocupada, não é? Você é esposa Eita. de pastor. É a diretora do Rema aí ainda? Também, ainda. Diretora do Rema. Até segunda hora. Segunda ordem, né, de Deus. Né? E mesmo assim você se disponibilizou a estar conosco nessa manhã. Para mim é um grande prazer. Muito obrigada mesmo. Já temos muitas mulheres. Interessante que alguns homens entram também, viu? Aí, porque é mulheres no profético, Amém. mas tem homens interessados nas instruções, né? Estamos com esse trabalho já durante todo o mês de julho. Essa parte nós vamos encerrar 31 de julho, né? Ainda temos uma semana pela frente e depois vamos fazer algumas coisas que Deus está mandando fazer, a gente vai obedecer. Vera, eu vou Amém. apresentar você rapidamente para o nosso público, mas você também vai falar um pouco Tá. de você. Gente, Vera Cavalcante é casada com o pastor Gilmar, de lá de Fortaleza, né? Ceará, cidade lindíssima. A mesma cidade da É. Wagneide, né? É. Então, a Vera é uma mulher de Deus e ela tem uma chamada profética fortíssima. Eu já vi, né, Vera em algumas conferências trazendo recados de Deus fortíssimos, né? E o apóstolo Guto liberando o microfone para ela falar. Vera também é ministra de louvor. Tem músicas gravadas, músicas maravilhosas. Teve uma fase da minha vida que eu cantava dia e noite suas músicas. Né? Lá em Aracaju já. Tô voltando. Tá voltando, glória a Deus. Então tem aí pessoas entrando aí, homens também. Já temos 100 pessoas que estão nos seguindo. Eita, glória. Vamos bater mais de 200, porque esse projeto, né, foi algo que nasceu no coração de Deus para levantar, para edificar, para despertar chamadas proféticas. E eu vi como eu fui guiada, graças a Deus. A mulherada está se levantando com força.
nesse chamado poderoso. Agora eu quero que você fale um pouco quem é Vera, para o nosso povo, talvez alguns não te conheçam. Eu quero que você fale um pouquinho. Tá bom. Gente, bom dia, Vânia, é um prazer estar aqui com vocês. Quando eu vi o cartaz, eu achei massa. Eu disse assim, rapaz, a gente tem que falar desse chamado que não pode se calar. Esse chamado é o que traz, não vou dizer o equilíbrio, porque o que traz equilíbrio é a palavra, mas ele é que traz luz. Ele traz luz em lugares escuros e melhora a visão, né? Isso mesmo. Então, eu sou Vera Cavalcante, sou casada há 21 anos com o pastor Gilmar, não tenho filhos, mas tenho 3 cachorros, né? Michael Jackson, Lisa Marie... Diga o nome deles aí, para o pessoal saber. Michael Jackson, Lisa Marie Presley e Whitney Houston. Meu Deus, é tudo ministro de louvor, né? Tudo cantores. Tudo cantor. Eu já fiquei na sua casa, né? E eu lembro, meu Deus, foi tão divertido com aqueles cachorros, né? Eu aprendi a gostar de cachorro, tanto que hoje eu tenho o John. Né? O John é meu amiguinho, né? Tem o Espírito Santo, tem meu marido e tem John aqui, que é meu amiguinho, que toda hora tá do meu lado. É isso mesmo, que é demais, né? E eu me converti desde 1990, estou no Verbo da Vida desde 1996, e Deus tem feito grandes coisas, né? Hoje a gente está à frente de uma igreja, aqui em Fortaleza, né? Como o Gilmar sendo pastor presidente da igreja, até o dia que o Senhor disser, tchau, vamos fazer outra coisa. Porque Isso mesmo. eu não estou enraizada, eu estou enraizada no lugar até onde Deus disser que eu tenho que ficar lá. Amém. Se Ele disser que acabou, acabou. Não tem esse negócio de... Eu sei que tem os nossos sentimentos, eu sei que tem os nossos laços com as pessoas, mas se Deus disser, a gente tem que sair, que a felicidade tal, Deus está mandando a gente estar, né? Muito bom. É isso aí, gente. E já gravei já alguns CDs, dei uma parada por causa da igreja local, para ajudar o meu esposo, né, na igreja local. Mas essa quarentena me despertou de novo para três coisas, né? Que é voltar a compor e a cantar novamente músicas que eu já cantei, que abençoei pessoas, que não estavam cantando mais. Verdade. E 2 livros, Vânia, que eu tô... um é falando sobre a comunhão com o Espírito Santo, na verdade 3, né? Que é um na área do louvor, que é mais específico. O outro que é sobre o seu envolvimento com o Espírito Santo, como reconhecer a voz do Espírito Santo. Ele está quase no final, faltam só 3 capítulos para terminar. E o outro é um devocional de mulheres que começou, durante essa quarentena, mandando mensagens para as mulheres da igreja, mensagens de autoestima, todas as manhãs. E aí sempre eu colocava os versículos daquelas mensagens, e aí um dia deu no coração assim, uma direção. Por que você não pega essas mensagens e publica como devocional para mulheres? Eu fiquei com aquilo, não falei para ninguém. Aí meu marido, a gente saiu, aí eu falando para ele que estava escrevendo essas mensagens, aí ele falou, por que você não escreve isso para abençoar a mulher, se transformar num livro? E depois disso, mais 4 pessoas me deram a palavra. Olha, Amém. Deus está mandando te dizer que transforme isso em um livro para as mulheres. E eu estou já completando, porque as mensagens estão bem vivinhas, né? Já existem quase 31 mensagens escritas, e eu estou com uma pessoa que está fazendo a edição, e aí a gente vai, agora em agosto, quando finalizar os 31, as 31 devocionais, eu vou publicar o livro em nome de Jesus. Amém. Vera, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que você é uma ministra, né? Você é esposa de pastor, né? Como você acabou de dizer para o nosso pessoal aí. Você também é ministra do louvor, mas você tem uma veia profética muito forte, reconhecida, né? Todos sabem disso. Eu queria saber quando foi que você, após ter nascido de novo, né? A gente tem o período que nasce de novo, recebe Jesus, aquela coisa toda, né? Passa a viver com o Espírito Santo. Mas quando foi que você percebeu uma chamada profética? Você lembra de quando você diz, meu Deus, eu não sou uma crente comum, eu tenho um chamado profético. Você pode passar para os nossos ouvintes? Enquanto isso, queridos, tem o nosso PicPay aí, @Raimundo e Vânia Nascimento, para a gente ofertar na vida da nossa ministra. Tá bom? Se você não tem PicPay, eu aconselho que faça, mas se não tiver, você pode entrar no meu WhatsApp e eu pego o número da conta da ministra
e eu passo o valor para ela, tá bom, queridos? Mas não deixe de honrar a unção na vida dela. Pode falar, Vera. Ô, Glória. Bem, assim, eu me converti, né? E eu não tinha a palavra da fé que a gente tem hoje, a revelação, o conhecimento através do rema. Mas eu sempre percebia, depois que eu me converti, que quando eu orava, Deus falava comigo através de sonhos. E eu não entendia aquilo, né? Eu orava pedindo a Deus alguma coisa e eu sonhava com aquilo, com a resposta daquilo que eu tinha pedido. Às vezes eu nem falava, não verbalizava audivelmente, eu só pensava em oração. Pai, eu dizia, Deus, eu estou precisando disso, Deus, eu estou precisando resolver isso, Senhor, eu estou precisando de uma resposta para aquilo. E aí vinha a resposta através de sonho. E aquilo começou a me despertar. E quando eu ia ver que aquilo acabava acontecendo, aí um dia eu fui para o acampamento de jovens da minha antiga igreja, e quando eu estava lá no acampamento, um profeta chamado Silvio Vilioles, que já faleceu, até inclusive o Maneco gostava muito dele, ele estava nesse acampamento, ele é um profeta, um dos maiores profetas que eu já conheci. O homem era revelado, era Kodak, revelado. E ele... Kodak, foi boa. Kodak, revelado. Aí ele pegou, a gente estava nesse acampamento, e ele me viu ali de longe e me chamou e disse, Deus tem te usado para te dar revelação através de sonhos. E o Senhor está te dizendo que tu tens um chamado profético na minha casa. Tu vai ser profeta na minha casa. Pronto, aí naquele dia disse, eu sou profeta, Deus vai me dar revelação, porque eu estava diante de um profeta, e o profeta falando aquilo para mim. Só que eu não tinha um entendimento, né? Eu não estava ainda com clareza do ofício do profeta, a importância do profeta, até que o rema entrou na minha vida, né? Em 99 para 2000, e aí na sala de aula tudo foi ficando muito claro. O ensino, entender que ter o dom da profecia não é... Você ter o dom da profecia não lhe faz um profeta, não faz de você um profeta. Entender que ser profeta é um ofício, é um chamado, é uma vocação, dentro dos 5 dons ministeriais. Que o profeta não está ali para bater de frente com liderança, com pastor, mas ele está ali para auxiliar através do seu dom. E entre outras coisas que Deus foi encaixando, né? E foi assim que aconteceu. Amém. Glória a Deus. E você recorda, Vera, nesse tempo que você está... como é que Deus mais te usa, né? Você falou que no início era em sonhos. Continua essa área de sonhos? Ou como esposo de pastor, por exemplo, você prega muito, você ministra muito na igreja. Como é que Deus te usa a forma mais peculiar que Deus fala com você, né? Porque você falou muito bem sobre... Existe o ofício do profeta, existe a unção profética, não é? E essas lives, eu tenho... o desejo do meu coração é despertar, né? Tanto o caminho profético, né? Mulheres no profético. Tanto como o ofício do profeta, como também as unções proféticas, que muitas vezes... está junto com o mestre, com o pastor, com o evangelista. E as pessoas se prendem e não querem falar. E eu creio que com essas lives, muitos estão sendo despertados. No seu caso específico, como é que qual é a forma mais usual que Deus ministra na sua vida? Vânia, tem, assim, os sonhos, eles continuam muito ativos. É impressionante como... Olha, às vezes eu fico... Meu Deus... Sem brincadeira, às vezes tem dia que... Não é que Deus vai me dar sonho todo dia, mas eu tenho muitas revelações a respeito, em sonhos, e um discernimento dentro de mim, sabe? Uma palavra dentro do meu coração a respeito de situações que, assim, parece que está tudo normal, que está tudo calmo, então que está tudo meio confuso, mas lá dentro vem uma palavra sobre uma situação, sobre pessoas, sobre decisões, assim, uma coisa bem clara, um discernimento, né? E até mesmo sobre espíritos que estão atuando em determinada situação. Agora, com sonho é uma coisa muito forte, até mesmo a respeito da vida de outras pessoas. Eu acredito que, eu percebo que Deus me dá muito mais revelações através de sonhos para a vida de pessoas. Eu tenho muitas situações, até mesmo de pecado na vida de pessoas, que Deus me falou, assim, que eu não vou dizer aqui quem, obviamente, né? Mas Deus me deu uma revelação, muitas vezes sobre pessoas que estavam em pecado, e eu chegava para a pessoa e dizia, olha, Deus, eu tive um sonho com você, e no sonho estava acontecendo assim, assim, assim,
E não adianta você dizer que não é porque foi, e a pessoa negar, e dias depois aquilo vir a acontecer. Então é uma coisa muito forte, né? Que Deus me traz também. E às vezes nas ministrações, no culto pregando, porque o pregador, o profeta também é um pregador, é um proclamador da palavra, né? É isso que a gente realmente faz, declarar a palavra, ministrar, pregar a palavra. E quando eu estou ali no culto pregando, muitas vezes vem uma palavra, de uma revelação a respeito das pessoas, a respeito do corpo que está ali, a membresia que está ali sentada. E muitas vezes, como os salmos são muito fortes na minha vida, com a música também, né? Eu, por exemplo, fui fazer uma ministração em São Luís, lá na igreja da Lucinha, foi uma vigília. E eu tinha um tempo para ministrar a palavra, mas quando eu peguei o microfone, eu comecei a salmodiar, e aqueles salmos foram cheios de revelações proféticas, e eu não conseguia pregar, era cantando, salmodiando, e Deus trazendo revelação, e veio um quebrantamento muito grande sobre a igreja, um quebrantamento que, assim, algo inexplicável. Então, eu acredito que a gente tem que estar sensível à maneira como Deus vai nos usar para o povo dele, porque Deus quer nos usar, e principalmente nesse tempo, gente. Jesus está voltando, e nós precisamos ser usados por Deus para trazer palavras para as pessoas, para que se elas estão afastadas, elas voltem, se elas estão frias, elas se aqueçam. Nós vamos ser usados nessa geração para impactar esse povo, porque eu creio que Jesus está voltando e não demora muito, não. Você falou algo muito interessante acerca da música, não é? Quando a gente estuda um pouco sobre o dom profético, a gente percebe que existem músicos no profético, né? Existem, eu creio que o Senhor, nesse tempo, Ele quer, né, despertar pessoas no grupo de louvor para profetizar. Você tem experiência com isso? Fala um pouco mais sobre isso para o nosso povo. Que tem pessoas aí que dizem assim, eu nunca preguei, mas de repente são músicos, são ministros de louvor. Gente, a gente tem que estar envolvido completamente. Você que é músico, Deus vai te usar dando salmos, e nesses salmos podem vir profecias para as pessoas. Nós podemos ver na palavra, o próprio Davi, né? Nos Salmos, a gente vê profecia a respeito de Jesus, né? Da vinda de Jesus, do que aconteceu com Jesus. Está lá nos Salmos escrito. Palavras que aconteceram antes da vinda do Senhor. Então, Deus quer usar os músicos mesmo, Deus quer usar os cantores, Deus quer usar os ministros de louvor, com palavras, porque muitas vezes a gente pensa que Deus vai começar a falar quando o pregador for pregar. Mas o culto começa quando ele começa. Aleluia, o culto começa, se o culto começa às 6 horas, o culto começou às 6 horas. Ele não vai começar quando o pregador. Então, quando o pregador for pregar. Então, todo mundo que está envolvido naquele culto, aquele ministro de louvor, é ele que vai amaciar os corações para a palavra ser pregada. E muitas vezes Deus pode usar você. Quantas vezes eu estava ministrando louvor e Deus me mostrava pessoas que estavam doentes. Deus está me falando aqui no meio da ministração. Deus está me falando aqui que tem uma pessoa doente que está precisando de cura agora. Deus está me mostrando aqui que tem uma pessoa que está aflita agora. Deus está me revelando que tem uma mulher estéril que está com desejo de ser mãe. E essa mulher vai ser mãe. Então, muitas vezes foi na hora do louvor mesmo. Eu nem era pregadora da noite, nem nada. Antes mesmo de eu estar à frente de um chamado ministerial, juntamente com meu marido, né, na igreja, eu fui usada tremendamente em vários lugares através da música. Então, o que está sensível. A questão não é a música é só um instrumento, mas a gente tem que estar sensível à voz do Espírito, tem que estar orando em línguas, tem que estar lendo a palavra, tem que estar em santidade realmente, tem que estar consciente da presença. A gente tem que entender que a gente não entra e sai da presença de Deus, a gente está na presença dele, a gente está na presença dele 24 horas, e ele está presente na nossa vida, dentro de nós, 24 horas a gente tem que estar conectado. Então, quando a gente entra ali no louvor, não é só para cantar uma sequência de música, a gente está ali para fluir no Espírito. E se Deus der uma palavra, está sensível para falar aquela palavra. Amém. Se você é alinhado com a palavra, você não vai dizer nada fora da palavra. E muitas pessoas, elas têm medo de falar, porque elas pensam que vão falar coisas fora da palavra. Mas se você estiver cheio da palavra, o que vai sair da sua boca é palavra, não tem outra maneira. Se você estiver alimentado e sendo ensinado pela palavra, quando Deus te usar, porque geralmente tem um espírito de medo que quer calar os profetas. Tem um espírito de medo que quer dizer que não é de Deus. Tem um espírito de medo que quer dizer que você não é usado por Deus. Mas você não deve ceder ao espírito de medo.
você deve se envolver com unção, você deve se envolver com adoração, você deve se envolver com quebrantamento. E quando você se envolve com oração, com unção, com quebrantamento, o espírito de medo ele vai fugir, porque não existe espírito que resista ao espírito que habita dentro de você. Então, Deus quer usar realmente, mesmo que você não tenha um chamado profético nos 5 dons, né? Você não é um profeta, mas o salmista, todos nós somos salmistas, né? Todos nós podemos salmodiar. A Bíblia diz que quando nós nos encontrarmos, um traz salmo, outro traz hino, né? Outro traz cântico espiritual. Então, alguém sempre traz alguma coisa. E nós, como ministro de louvor, somos salmistas por uma natureza, vamos dizer natureza, né? Sobrenatural de Deus, né? E nós podemos cantar cânticos ensaiados, mas através dos nossos salmos, né? As inspirações divinas, nós podemos estar trazendo mensagens que falem ao coração do povo. E o povo precisa ouvir Deus. Amém? Muito bom. É assim. A gente percebe muito, sabe, Vera, que tem muitos ministros de louvor, eles estão cantando, a gente percebe a unção, mas é como você falou, parece que bate um medo. E eles não soltam aquilo que Deus, né, tá querendo. E é como você falou muito bem, é o culto a Deus não se resume no pregador, no pastor, mas na hora que o baterista, né, de repente, pode estar tocando e vir uma inspiração profética. E ele tocando ali e decidir abrir a boca e falar. O tecladista, eu penso assim também. Eu desejo, sabe, nos nossos cultos, o grupo de louvor tão ligado com o profético, sensível, que vai abrir a boca, né? Você está tendo experiência disso na sua igreja? Tem acontecido com outras pessoas também aí? Vânia, a gente começou, a gente está com 3... Desde que essa pandemia começou, né? A gente tem procurado estar conectado com o pessoal. E quando o louvor na igreja começou, quando voltaram os cultos, no primeiro dia eu fui assim meio que estranha, tá todo mundo com aquela máscara, né? Mas a gente tem percebido nos cultos uma atmosfera, e a própria equipe de louvor ficou mais sensível a esse momento, né? Então, a gente teve agora, por exemplo, um culto domingo passado, e que a ministração do louvor foi tão tremenda, que quando a palavra, quando o ministro, né, quando o pastor foi pregar, o pastor Gilmar foi pregar domingo, foi uma sensibilidade, e ele não trouxe uma palavra, assim, aquela palavra, Deus vai te fazer prosperar, a palavra que a gente fala sobre ousadia, no sentido de prosperidade, e essas coisas assim que são bênção também. Mas ele trouxe uma palavra de correção para o povo. Mas o povo estava com o coração tão amaciado por causa do louvor, que recebeu, e é isso que a gente tem que entender. E quando o povo, não importa, porque às vezes a gente pensa que é só o ministro de louvor que pode ser usado por Deus, todos os músicos, todos que estão no altar podem ser usados por Deus. Quando um louvor é debaixo da unção de Deus, amacia o coração do povo, e mesmo que a palavra que vem em seguida seja uma palavra de correção, uma palavra que pareça dura, o povo vai ficar sensível para receber. Vai ser mais fácil, porque amaciou. Amém. Então, a gente tem que estar conectado com o Espírito, né? Porque Deus quer curar pessoas no meio do louvor. Deus quer falar com pessoas no meio do louvor. Deus quer usar os filhos de Deus no meio do louvor. Então, vamos ficar sensíveis à voz do Espírito Santo. Então, nesses cultos que a gente tem visto na igreja quando voltou, está mais intenso o louvor, está mais forte o louvor, tem tido um maior quebrantamento, apesar de tudo que nós já vivemos, né? Entendo. E você falou uma coisa muito, muito boa e sempre é oportuno a gente falar sobre a consagração, né? Você falou, porque às vezes, sabe, acontece muito por aí, a gente viaja e prega em muitos lugares e a gente percebe muito, às vezes, pessoas muito dispersas, batendo papo, né, e tal. Quando diz, vamos louvar o Senhor, o grupo de louvor, são aquelas pessoas que estavam batendo papo, mascando chiclete lá fora, em BBB, conversando no banheiro, e são elas que sobem para ministrar o louvor. Eu confesso que isso me choca ainda, sabe? Mas, e você falou um ponto para eu entender que não é radicalismo meu. Tem que haver consagração nos músicos, tanto quanto tem nos pregadores. Tem. Você percebe que existe por aí, porque eu não estou falando corpo de Cristo, verbo da vida, corpo de Cristo em geral. Sim. Então, nós vamos para outras denominações, outras igrejas, e a gente vê muito isso. Músicos como estrelas, né? Estão ali batendo papo, daqui a pouco sobe
Como é que Deus vai fluir desse jeito? Você, o que é que você pode dizer para as pessoas? Tem muitos músicos aí também, viu? Muita gente. E se não tiver agora, eles vão ouvir depois. E eu creio que nessa manhã você está sendo um instrumento de Deus profético. Amém. Para esse ministério glorioso que é o Ministério de Música. Fala aí um pouco mais. Amém. Gente, eu ouvi uma vez um pregador muito conhecido, né? Eu ouvi o Felipe Paladão. Ele disse uma coisa que ficou gravada, até foi num congresso de louvor que nós fizemos. Ele disse assim, púlpito é lugar para a gente resolvida. Uau. Se você não é resolvido, não vá para o púlpito. E púlpito não é só para o pregador. Nós estamos falando do altar, daquela plataforma ali. Ali é uma referência. Então, a gente não pode estar ali de qualquer jeito. Nós vamos olhar a Bíblia fala que uma certa vez Saul ficou possuído por um espírito maligno. E mandaram chamar um tangedor. Quem foi que mandaram chamar? Davi. E a Bíblia diz que quando Davi tocou a harpa, o espírito deixou Saul. Então, nosso papel é muito mais do que tocar. Nós não tocamos só um instrumento, nós tocamos no reino do Espírito. Se nós não estivermos consagrados, se nós não estivermos conectados com o Espírito ali, com o Espírito Santo, nós vamos atrapalhar. Eu não quero atrapalhar o Espírito Santo. Deus me livre de atrapalhar o Espírito Santo. Já pensou uma pessoa chegar num culto doente, depressiva, oprimida, e não receber por causa que pessoas que deveriam estar conectadas com o Espírito de Deus, estar afinadas com o que Deus quer fazer naquele culto, elas não vão receber por causa que pessoas não estão conectadas. Então, o púlpito é lugar para a gente resolvida. Se você ainda não entendeu qual é a importância que você tem num culto, você não está ali para preencher um buraco, você não está ali para preencher um espaço, você está ali para ser um auxiliar, você está ali para promover a vida de alguém. O que é promover a vida de alguém? É tirar aquela pessoa do lugar da servidão, da escravidão e transportar aquela pessoa para a liberdade. Para a liberdade. Então, quando nós tocamos, eu costumo sempre dizer para o pessoal, ó, fica ligado na pregação. Às vezes você está pregando, né? E nós vamos para um culto pregar. Aí Deus está ministrando uma palavra. E quando o ministro de louvor sobe, ele está tão desconectado que a gente está pregando sobre cura. E aí quando ele vai puxar uma canção para auxiliar nas ministrações, aí ele canta sobre a vinda de Jesus, ou sobre um tema que não tem diretamente ligado com aquilo. Então, quando você está ali sentado, você tem que estar conectado com aquela ministração, com aquela pregação, para quando você subir, você cantar músicas que estejam envolvidas com aquele contexto, porque aquilo vai ajudar. Aquilo é uma atmosfera, você está colaborando com a atmosfera. Então, você está ali sentado, vendo o WhatsApp. Olha, Ivânia, sinceramente, existe uma irreverência que tem atrapalhado o mover do Espírito. Irreverência. As pessoas estão de maneira religiosa, está no culto olhando no WhatsApp, está no culto conversando com pessoas, desconectado com o que Deus quer fazer. Mas nós que somos músicos, nós que somos ministros de louvor, a gente está sentar ali e está recebendo também, está conectado para quando subir, pegar uma música que auxilie na hora da ministração. Isso é de total importância. Porque se você não está resolvido nessa área, se você quer fazer a coisa meia boca, se você quiser fazer de qualquer jeito, seu lugar não é no altar, seu lugar não é no púlpito. Sorry, lamento, mas essa é a verdade. Você já está treinando. É por isso que eu estou treinando inglês, né, moça? Você sabe o que eu estou falando, né? Vânia, eu me converti em 1990. Eu me converti num domingo. Na semana, o pessoal descobriu que eu cantava. Foram falar com o pastor. Olha, aquela música que se converteu domingo, ela canta, pastor. Deixa ela cantar no domingo, a gente vai dar uma música para ela cantar no domingo. E o pastor, encorajado, disse, tá certo, então eu vou deixar ela cantar, o recém-convertida. E aí eu subi, cantei uma música. Na hora que eu cantei aquela música no altar, o Senhor falou comigo, na primeira vez que eu ouvi Deus falando comigo, foi ali, no altar, com uma semana de convertida. Ele disse, aqui é o seu lugar, o lugar de ministração de louvor. E desde aquele dia, do segundo domingo da minha conversão, eu nunca mais saí do ministério de música. Isso se impregnou na minha vida, entrou na minha vida de uma maneira que desde então eu não me conheço fazendo outra coisa senão adorar o meu Deus. Então eu entendo, eu já vi pessoas sendo curadas, pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, da maneira que, das vezes que eu ministrei, e eu não posso fazer isso de maneira leviana, porque se a gente fizer ministração de louvor de maneira leviana, a gente vai atrapalhar altar,
púlpito é lugar para a gente resolver e acabou-se, pronto. Verdade. Continue me amando, mas... Você falou igual a Patrícia, minha filha. Continue me amando. Gente, para você que entrou agora na nossa live, nós estamos com a profeta Vera Cavalcante. Ela é lá de Fortaleza. E ela é do ministro, ela é esposa e pastor, professora do Rema, diretora do Rema, mas também ministra de louvor. Ela tem músicas gravadas, por isso que nós estamos enfatizando, tomando um tempo maior para falar sobre esse ministério glorioso que é o profeta e a música, não é? Que é a música no profético, que é tão imprescindível, não é? Para nossas... De vez em quando eu dou uma de músico também. Cantor. Mas tem que estar com muita unção, debaixo de unção para eu cantar, né? Mas dizem os entendidos que eu não sou desafinada. Apesar de ter uma voz rouca, mas eu não sou desafinada, né? A unção vem e pega. Mas nós temos alguns ministros poderosos aí. Eu quero fazer menção do pastor Emes, pastor irmão Carrombé, nosso pai, está aí nos ouvindo. Né? O pessoal de Pojuca, os ministros de louvor de Pojuca está aí. Gente, Cris da Argentina, que, meu Deus, que unção profética na música essa mulher tem. É glorioso. Cris está aí nos acompanhando. Então, porque alguém pode tentar, não está falando de música, nós estamos falando de mulheres do profético, enfatizando um pouco a área de música. Agora eu quero que você... Olha, Sheila está dizendo aí que o sonho dela é cantar. Ô, Sheila, você acha tanta coisa boa, aí é covardia. Não, Deus não vai te dar tudo não, Sheila. Você já é pregadora maravilhosa, mestre de poder, profeta e ainda mais a nossa tradutora predileta. Nem pensar em cantar. Certo, Sheila, te amo, Sheila. Gente, tá tão divertido aqui, graças a Deus. Né? Apesar de ser do profético, não é peso, é uma leveza. Vera, eu quero que você fale agora um pouco nessa sua caminhada no profético, né? Você lembra de um caso assim, sem precisar citar nomes, né? A gente tem ética, profeta tem que ter ética ministerial. Você lembra de algum caso assim que te assustou, que Deus te revelou, né? Olha, Rossana Lira tá aí dizendo, Sheila, você tá querendo demais. Aí, você lembra de algum caso que te assustou? Disse, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Meu Deus, eu não queria ouvir isso, botar a mão na cabeça. Aquela coisa que o dia inteiro ficou lhe martelando e era algo muito grave. Algo que te assustou no profético. Você lembra, assim, algum fato? Teve duas situações, posso falar as duas? Pode. O nosso público é seu. Amém. Uma foi do caso de uma pessoa, né, que estava em pecado e eu tive um sonho com essa pessoa e essa pessoa jurava de pé junto que não estava. Eu nem estava pensando na pessoa, eu não estava orando pela pessoa, nada. Foi um sonho que se passou e Deus me mostrava que essa pessoa estava em adultério. E me mostrou quem era até a pessoa com quem ela estava no adultério, e me mostrou por que ela estava em adultério, e me mostrou como seria a vida dela daqui a uns 5 anos se ela continuasse com aquela pessoa. Aquilo foi tão chocante, assim, que eu acordei, assim, meu Deus, eu vou dizer um negócio desse, como é que eu vou dizer isso para a pessoa? E se não for, porque a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente diz. Nem tudo que Deus revela para a gente é para a gente falar. A gente tem que entender isso. Nem tudo que Deus revela você vai sair falando. Às vezes Deus revela para você orar, para você interceder. E eu comecei a orar para poder saber se eu deveria falar ou não. E aquilo foi aumentando, foi ganhando volume dentro de mim, foi ganhando volume, Sim. Porque era algo muito sério. E a pessoa já tinha sido pega em adultério, mas dizia que não estava mais em adultério. Mas aí Deus queria salvar o casamento, Deus queria salvar aquela família. E aí, Deus me usou com esse sonho, e eu passei, assim, alguns, acho que dias, com aquilo, ganhando volume dentro de mim, ganhando força. Eu disse, meu Deus, eu vou falar, não vou falar, vou falar, não vou falar. E Deus falou, fale, porque você vai salvar, você vai confrontar e vai ser bom. E aí eu liguei para a pessoa, contei exatamente o que tinha acontecido, e a pessoa, não está acontecendo isso não. Eu disse, tá. Não, tá, não minta para o profeta de Deus, eu disse. Não minta. Às vezes eu fico me perguntando
Só um aspas aqui, viu, pessoal? Só um aspas. Eu fico pensando como é que a pessoa olha para outra pessoa sabendo que ela tem o Espírito Santo e que ela que está falando, né? Pronto, eu sou uma pessoa, estou num ato falho, estou num erro, tenho o Espírito Santo. Aí estou falando contigo e tu tem o Espírito Santo também. Aí eu converso com a pessoa num nível tão carnal que eu não tenho nem medo de, na hora que eu estou contando uma mentira, eu estou escondendo uma coisa, o Espírito Santo, na hora, repreender, porque o Espírito Santo está ali no meio da conversa. Parece que quando as pessoas mentem, eu estou em pecado, elas parecem, não, o Espírito Santo fica ali sentado lá fora, não fica dando um tempinho aqui, que eu vou mentir aqui um pouquinho, aí tu fica ali. Eu não consigo entender como é que a pessoa consegue viver sem esse temor do Espírito Santo, né? Sem essa consciência de que você carrega o Espírito Santo, aí você mente para o outro, sem saber, sem ter medo de eu dizer assim, ei, você está mentindo, aí você está fazendo uma coisa errada. E aí, nesse caso, eu disse, você não minta para o profeta de Deus. Deus está dizendo, foi assim, 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 Deus me mostrou e eu falei. Aí, não deu 10 minutos, a pessoa apareceu lá na igreja. Ei, como foi isso aí, como foi isso aí, como foi isso aí? Me fala agora pessoalmente, me fala agora. Aí eu falei, olha, não adianta mentir, porque é assim, assim, assim. 2 dias depois, Vânia, foi exatamente como foi no sonho. Para a glória de Deus, o tempo passou, a pessoa hoje está com a esposa, está tudo bem, glória a Deus, aleluia. Mas isso aconteceu de verdade, né? Então foi assim meio... Porque foi tão verdadeiro o sonho que eu fiquei maturando aquilo para poder falar, e não falar na minha carne, não falar com a ira, né? Que você não pode envolver a sua ira, as suas emoções, para poder dizer algo que é de Deus, porque você pode envolver a carne ali para dizer algo e acaba que a pessoa não recebe. Então você tem que estar conectado com o Espírito, até para usar as palavras certas, para aquilo não se perder. A outra coisa que você falou no começo da live foi as vezes que eu subi no altar nas conferências de ministros para dar recado. E, gente, aquilo é um negócio assim, que eu esqueci, eu não faço. Não me peça isso. Não. Porque já foram 2 vezes que isso aconteceu, né? Mas a primeira vez que isso aconteceu, que foi no caso da chuva, foi uma coisa muito assim... Eu vim de Fortaleza para conferência, e estava chovendo muito em Fortaleza, chovendo muito. E quando eu cheguei em Campina Grande, não estava chovendo nada. E fazia dias que eu ouvia relatos de que não estava chovendo na Paraíba, que não estava chovendo, que estava com dificuldade de abastecimento e tal. E aí eu lembro que quando eu cheguei lá em Campina, eu fui num restaurante e não tinha água lá, né? Tava com problema de abastecimento. Aí aquilo foi me dando uma indignação. Não, como pode? Aqui é a palavra da fé pregada aqui. Não, aqui tem que ter água, não pode deixar de ter água. E aí a gente, isso foi um dia, quando foi no outro, eu lembro que o Marcos Honório Júnior começou a falar sobre o espírito da fé, que nós somos um povo da fé, que nós temos fé. Aí aquilo foi criando volume de mim, assim, se a gente tem fé, a gente tem que chamar água, tem que vir água. Aí o Senhor, tem que vir água. Aí Deus começou a falar, ai, tá indignada? Ou você vai lá na frente falar. Aí eu? Se vai, não, Senhor, não peço isso, não vou. Aí eu fiquei nesse negócio, né? Não vou. Você não falou que tem que vir água? Não tem, disse que quer falar em fé? Pois vai lá e fale. Aí, quando eu comecei a dar uns passinhos no corredor, aí fui descendo. Aí quem estava no meio do caminho, o pastor Janduí. Aí ele bate no meu ombro e diz assim, o que tem de fazer, faze logo. Eita, Glória! Aí Deus, aí lá no Guto eu tenho uma palavra para dar pro povo. Aí ele, pois vai lá e pega o microfone e diz, tem certeza? Ele diz, não, Guto, é para tu falar. Eu disse, não vou falar não. Deus mandou você falar, vai lá e fale. Aí eu peguei e fui. Quando subi no altar, eu disse, o Senhor está mandando dizer que nós somos o povo da fé. Nós temos que falar sobre água. Eu chamo água, eu vejo água. Aí comecei a falar. Aí o povo começou a dançar, correndo no espírito, lembra? Aí o pessoal pegou garrafa d'água, começou a jogar água no meio da auditória, eu dançando, todo mundo correndo. Aí, aquele poder e tal. Quando acabou tudo, que eu me sentei, eu disse, meu Deus. Porque assim, eu falo que vai chover, tem que chover, né? Se eu disse que é de Deus, tem que chover. Aí quando foi de madrugada, caiu uma pequena garoa. Aí a Ana Gaia mandou uma mensagem. Vera, tu soube que de madrugada caiu uma pequena garoa? Disse, foi, beleza. Acabou a conferência, não choveu. Aí eu voltei para casa e disse, meu Deus, o Senhor disse que ia chover, Senhor. Eu vou descansar. A palavra foi dada e pronto. Aí o que aconteceu?
3 dias depois, o apóstolo Guto me manda as fotos de um temporal que caiu. Glória a Mas foi Deus. chuva, mas foi chuva. E foi uma semana, mais de uma semana de chuva. E começou a encher lá o açude. E teve Boqueirão, abastecimento. Foi exatamente como foi profetizado. Então, assim, é uma coisa de muita ousadia. Também teve, acho que foi o ano passado, ou foi o ano retrasado, com o pastor João Roberto, uma palavra sobre o chamado dele, sobre uma nova unção para o novo tempo, né? E foi muito forte. E eu ficava lá atrás. Vai, não vai, eu dou espaço, não vou. Mas eu tenho que ir, Vânia, porque se Deus está mandando a gente falar algo, a gente não fala, tem um espírito do diabo que vai ficar condenando a gente. Não falou! Inibindo a gente. A gente não pode, a gente tem que ter. Deus nos deu espírito de ousadia. A gente não pode engolir fogo. O fogo é para ser expelido, a gente tem que falar. A gente pode a gente pode estar ali respondendo, pessoas podem estar orando no secreto, não falam nada com Deus, e elas estão esperando só uma confirmação. E a gente pode ser esse agente que vai confirmar a palavra que está no coração da pessoa que só ela sabe. Então, esses momentos, assim, são muito fortes para mim. Principalmente para falar, em conferências, assim, tem que ser uma ousadia muito grande, porque eu não sou a pregadora do evento, não fui chamada para pregar. Eu sei que foi debaixo da direção de Deus, né? E eu só vou fazer isso se Deus mandar, porque na carne não vai. E esses 2 casos, eu recordo, né? Estávamos lá e Deus confirmou, Deus não deixou e não vai deixar nunca você ser envergonhada ou qualquer profeta inspirado por Deus. Porque, às vezes, sabe, Vera, eu percebo muito isso. É muito fácil dar uma profecia para a irmãzinha, fulano de tal, irmãozinho, pessoas que ninguém conhece exatamente, né? Trazer uma palavra até de conceito, mas quando se trata, né, de algo que vai ser, que fica exposto, né, que todo mundo vê, os profetas têm se intimidado. Eu tenho percebido isso. É muito medo de sair mal na foto, né? Mas os profetas da Bíblia, eles não tinham problema com isso, não. Sabe? Natan foi até Davi. Podia até morrer. Eu não estou aqui dizendo que tem que ser irreverente, insubmisso, mas se é de Deus, né, vai ser regado com amor, e a pessoa que receber vai vir o temor na pessoa. Então, vai um recado para os profetas, né? Sejam despertados a salvar ministérios, né? A salvar a igreja, o corpo de Cristo em geral. Amém? Veio agora essa nota, né? Porque a gente não vê muitos casos como você. Às vezes o pecado está ali e ninguém fala nada, porque vai todo mundo saber. E agora? Não, o profeta tem que ter convicção que é Deus falando e Deus se responsabiliza. Deus respalda a unção. Aconteceu um negócio antes da quarentena, meio interessante. Eu estava aqui em casa e Deus falou assim comigo. Você vai ligar para a pastora tal, uma pastora aqui da minha cidade. Você vai ligar para a pastora tal e você vai dizer para ela que você vai pregar na igreja dela. Porque você tem uma palavra para o povo. Aí eu fiquei, eu vou ligar para a pessoa e vou dizer para ela que ela vai ter que ceder o culto para eu pregar. Sim, você vai fazer isso. Aí eu disse assim, e vai ser num domingo, você vai dizer para ela que ela, não importa como é que tá a agenda, que Deus tem uma palavra, e ela é uma mulher de Deus, e eu falando contigo, segurando a vida desse, que ela é uma mulher de Deus, e ela vai receber o que eu estou mandando, que é para a igreja. Aí eu falei com o Gilmar, disse, meu amor, Deus falou para eu ligar para a pastora tal, e dizer para ela que Deus tem uma palavra para ela e para a igreja. E que eu tenho que ir lá levar essa palavra. Ele, tá bom. Aí eu liguei para ela, falei, olha, eu sei que você me conhece há muito tempo, você sabe que eu não estaria aqui pedindo nada, mas Deus está mandando me dizer que eu tenho uma palavra para você, para o seu esposo e para a igreja. E que você não precisa nem se preocupar com oferta comigo. Não se preocupe. Eu nunca prego por oferta e nem estou indo para a sua igreja por causa de oferta. Mas eu tenho uma palavra específica. Aí ela, amém, Vera, eu vou falar com o pastor. Ele falou com o esposo dela, ele disse, amém, pode ir. Vânia, foi exatamente o que precisava. Era uma palavra sobre fidelidade em dízimos, fidelidade em oferta e fidelidade em honra. E eles estavam passando por uma certa dificuldade, aí eu me lembro que no final do culto eu me sentei, dei a palavra, o povo da igreja ficou bem quietinho, bem caladinho ouvindo aquilo. Eu me lembro quando eu me sentei
Ele disse assim, irmãos, eu recebi uma proposta de trabalho, eu trabalho integralmente aqui na igreja, mas eu recebi uma proposta de trabalho para um determinado lugar, e eu não sei se a resposta é de Deus para ir para esse lugar. Vânia, na hora que ele falou, o Senhor disse para mim, pastor, o Senhor manda lhe dizer que o Senhor vá para esse trabalho, é de Deus, o Senhor precisa sustentar a sua família, não tenha medo, o Senhor não vai deixar essa obra passar por dificuldade, e Deus está dizendo que o Senhor vá. Vânia, foi de Deus, foi do Espírito Santo, foi dos anjos, foi da palavra, foi do céu. A igreja, aí foi justamente antes da pandemia, Vânia. Ela depois vai me contar, testemunhando, que nesse período que teve a pandemia, a renda da igreja não caiu, muito pelo contrário, a igreja subiu. Eles conseguiram guardar dinheiro, mais dinheiro em caixa do que eles tinham antes para as próximas coisas. Ele assumiu o trabalho, está conseguindo suprir a necessidade da família dele. A igreja agora já pode dar uma assistência melhor para ele. Os irmãos pegaram junto com ele. Então, eu abri mão de estar no culto da minha igreja local, no conforto, sentada, ouvindo a palavra, para ouvir aquela direção de Deus e abençoar um outro ministério, um ministério amigo que estava precisando de ajuda. E quantas vezes aquele casal orou no secreto pedindo uma intervenção divina. Então, eu quero que seja assim, que Deus me use mesmo, e eu não tenho vergonha de falar, se Deus mandar falar, eu vou falar. Verdade. E é isso aí, a gente tem que ser ousado mesmo. Eu tenho visto, ser o socorro das pessoas. Eu tenho testificado, por isso que Deus colocou no meu coração o seu nome, porque eu sei dessas suas experiências de públicas, né? Bem assim, e que graças a Deus pessoas como você e outras estão se levantando. Outros, né? Amém. Querida, deixa eu te falar uma coisa rapidinho, porque eu quero que você ministre alguns minutos também para nós, algo que está no seu coração, né? Que Deus falou. Mas como é ser esposa de pastor e carregar um ministério profético? Me conte aí, né? Porque parece é tão interessante que a maioria, não são todas, mas a maioria dos pastores do Verbo da Vida, elas têm uma chamada profética. É algo, é algo que não é coincidência, não. Eu creio que é Deus mesmo, né? Que tem juntado profeta com pastor, né? Eu quero te ouvir um pouquinho sobre isso. Vânia, eu acredito que isso acontece para uma preservação do próprio pastor, né? Amém. E para a preservação do corpo. Eu acredito que a gente está ali para Deus nos mostrar coisas, porque, assim, biblicamente, nós já somos ajudadores, somos auxiliadores. Sendo profeta ou não, você que é casada com... Você que é esposa, você é uma auxiliadora, você é uma ajudadora, né? Agora, a unção profética, ou o chamado profético faz com que a gente tenha um cuidado maior com as coisas que cercam o pastor, né? A gente já tem de Deus esse chamado, esse norte do ser um auxiliar, mas a gente está ali para enxergar coisas que o marido muitas vezes não recebe porque é a esposa e acha natural, mas quando ele reconhece o chamado profético na vida da mulher, ele dá mais uma freada, ou ele acelera ou ele desacelera, né? E a gente, nessa questão, é por isso que a gente tem que estar muito sensível sendo essa profeta de Deus, porque muitas vezes Deus vai nos falar coisas que, como eu já disse aqui, nem sempre é para a gente falar, mas é para a gente orar. Então, eu vejo que a gente, sendo uma profeta na casa de Deus, sendo auxiliar e sendo uma mulher de Deus no chamado profético, a gente está ali realmente para trazer um norte para os nossos esposos, para a gente perceber a atmosfera da igreja, para a gente vai perceber em que estação a igreja está, para a gente perceber o que deve ser feito. A gente fez no ano passado uma reforma, né, lá na igreja, e a gente não era uma reforma grande, porque a igreja, a gente alugou o prédio, está lá há 3 anos, e quando você aluga um prédio, você vai fazendo as mudanças ao longo do tempo, você não faz tudo de uma vez, porque a depender do prédio que você aluga, são coisas muito grandes que tem para fazer, e o prédio era muito grande. E o ano passado a gente estava para fazer essa reforma, a gente não estava com muito recurso para isso, e aí Deus falou assim comigo para dizer para ele, olha, Deus, vamos levantar a reforma da igreja, porque vai dar certo, e Deus está falando que é dele para fazer. Ele disse, amém, a gente não tem esse recurso todo agora, disse, mas vamos fazer o que Deus está mandando, que Deus vai contribuir com a nossa atitude de fé. A gente contribui crendo e Deus contribui agindo. Vânia, chegou. A gente não comprou tinta, o que era muita tinta que precisava. A gente não comprou
nada de tinta, nada. Deus foi assim, fiel. Para não dizer que não comprou, são uns pequenos retoques, coisa de retoque. Assim, isso aqui a gente faz. Mas tudo foi providência, tudo tem sido providência de Deus. Então a gente está ali para realmente dar um suporte, para enxergar coisas que às vezes o pastor, no calor da situação, não consegue ver. A gente não está ali para atrapalhar, a gente está ali para somar, como auxiliador e ainda com reforço do chamado pastoral. Eu acho isso maravilhoso. Porque a gente pode ter, através do discernimento de espírito, através de uma revelação, né? De uma palavra de conhecimento, de uma palavra de sabedoria, estão ali junto com o nosso esposo, poder dizer coisas que vai livrar a igreja e ele de situações difíceis, né? De situações que podem trazer um certo comprometimento. Então, a gente está ali para realmente contribuir. Amém. Eu louvo a Deus por isso. E Glória no nosso a Deus. ministério tem muitas coisas assim, né? Verdade. Querida, você tem de 5 a 6 minutos para trazer algo do seu coração para nós, tá bom? Gente, eu vou desligar os comentários, porque a gente quer estar bem sensível para ouvir o que a Vera tem para nós, que eu tenho certeza que Deus comunicou algo. Ai, meu Deus, como é? Eu não sei. Olha, eu sou uma bênção. Eu também sou horrível nesse negócio. Pronto, desativei. Fala aí, Vera, o que Deus colocou em seu coração, como profeta de Deus. O que Deus tem falado muito ao meu coração, muito, muito. Deus tem mandado eu dizer para o povo, se prepare, porque Jesus está voltando. Não se trata de uma fábula, não se trata de uma possibilidade a longo prazo. É algo que está mais próximo do que a gente possa imaginar. E a gente tem visto com as coisas que estão acontecendo no mundo, eu percebo no meu coração, eu percebo dentro de mim, Vânia, que a atmosfera mudou. Eu não sei se tu percebe isso, mas eu acho que o mundo não está mais do mesmo jeito. Não está igual, as coisas não estão iguais. E o que é que vai permanecer? A Bíblia diz que o que permanece, que céus e terra vão passar, mas que a palavra de Deus, ela que permanece. Então, as pessoas só vão entender o tempo que nós estamos vivendo hoje se elas ficarem conectadas com a palavra, se elas se conectarem com pessoas que estão conectadas com a palavra, se elas começarem a ouvir ministrações que falem a palavra, né? Eu tenho um profundo respeito, muito respeito, por todas as pessoas que são, por exemplo, coaches, psicólogos, e eu tenho esse respeito por esses profissionais. Mas eu vejo que o que vai nos conectar para percebermos as mudanças que estão acontecendo no mundo é a nossa conexão com o Espírito Santo. E eu quero te dizer nessa manhã que você tem que estar conectado orando em outras línguas, você tem que estar conectado com Deus, meditando na palavra, confessando a palavra, vendo ministrações que estejam embasadas na palavra. A Bíblia diz, já que eu estou falando da vinda de Jesus, eu estou falando também, quando a gente fala da volta de Jesus, a gente fala também das pessoas que vão se levantar nesses últimos tempos. Quem a Bíblia diz que vai se levantar nos últimos tempos? Vão se levantar falsos profetas, falsos mestres, falsos cristos, anticristos, é o que a Bíblia fala. E eles vão estar proferindo doutrinas que se parecem com a doutrina de Cristo. Mas como eu costumo falar dentro do rema, né, quando eu estou ministrando ou pregando, nem tudo que parece é. O parecido não é igual. Então, por que muitas pessoas vão se confundir nesses últimos tempos? Por causa que elas estão olhando para o que se parece. Nem tudo que é parecido é igual. Da mesma maneira que o Espírito Santo se manifesta com os dons, Satanás também tem maneiras sobrenaturais. Tudo que vem de Deus é sobrenatural, mas nem tudo que é sobrenatural vem de Deus. Então, nesses últimos tempos, vai haver o que me vem é que vai haver muitas distrações, e distrações até mesmo de pessoas que vão estar procurando coisas, que vão estar procurando palavras que parecem com o que é de Deus, mas que não são. E Deus está dizendo para mim e para você, para nós termos cuidado. Cuidado com o que nós ouvimos. Cuidado com o que nós vemos. Porque se nós tivermos cuidado com o que nós ouvimos e cuidado com o que nós vemos, nós vamos ter cuidado com o que nós falamos. Então nós temos que ter esse cuidado. Nós estamos vivendo um tempo em que aqueles que estão firmados no Senhor, aqueles que estão alicerçados na palavra, esses vão passar por tudo que vai vir de maneira ilesa, né? Sem dano. Mas nós temos que ter cuidado para não nos distrairmos. Não distrairmos até com o que é lícito.
Porque Satanás está ao nosso derredor procurando a quem possa tragar. Não existe bom. Por mais que você tenha 30 anos de ministério, não é nisso que você vai estar baseado. Você tem que estar baseado na palavra. Não existe ninguém que esteja... eu estou tão bem que não preciso buscar mais. Eu estou tão cheio de Deus que não preciso buscar mais. Eu tenho que buscar em tempo e fora de tempo. Eu tenho que pregar em tempo e fora de tempo. Eu tenho que falar de Deus em tempo e fora de tempo. E nós temos visto pessoas se perdendo por coisas simples. E Jesus, ele está às portas. Amém. Entenda, meu povo. Jesus está às portas. Amém, verdade. Não é mais tempo de brincar com o pecado. Não é mais tempo de mimimi na igreja. Não é mais tempo de meninice, é tempo de amadurecimento. A palavra é essa, amadurecimento. Você precisa amadurecer, precisa abrir mão da carnalidade, precisa abrir mão daquilo que traz distração. É tempo de focar em Deus. Se você já era focado, se você já andava em santidade, santifique-se mais. Se você está de pé, cuide para não cair. Essa é a palavra. Porque como eu postei ontem no Instagram, escolha ir na primeira leva. Para não ter que ir na segunda leva. O que é a primeira leva? É o arrebatamento. Amém. A Bíblia fala que a grande tribulação será um tempo muito difícil. Então, nós temos hoje, antes da volta do Senhor, a oportunidade de ir na primeira leva. Amém. Então, vamos buscar de santificado. Essa palavra está muito forte. Vânia, desde que começou tudo isso. Eu tenho visto, eu tenho estudado. Está sendo preparada uma nova ordem mundial no mundo. É impressionante. Como cientistas políticos, eles não são mestres, eles não são profetas, eles não são pastores. Cientistas políticos já falam em uma nova ordem mundial comandada por um único sistema. Gente, vocês entendem o que é isso? Eles falam na linguagem científica, mas se a gente for pegar na palavra, é o que vai acontecer. Verdade. Tudo está sendo projetado, tudo está sendo planejado para que o reino do anticristo se estabeleça na terra. E nós, igreja, temos que nos preparar para subir no arrebatamento. O maior espetáculo que a terra vai presenciar não é a abertura de uma Copa do Mundo, não é a abertura de uma Olimpíada, não é a abertura de um grande concerto internacional. O maior espetáculo que a terra vai presenciar é a volta de Jesus. Aleluia. E o meu desejo é contemplar isso, é o maior espetáculo. O que pessoas disseram, ele não vem, menino, isso é história. Que conversa é essa? Já ouvi tanto falar. Vai acontecer, é um fato. Isso. Jesus está voltando. Se prepare, igreja. Se prepare em santidade. Eu não entendi muito aquela passagem que Jesus falava lá, né? Se o teu olho te escandaliza, arranca o teu olho. Se tua mão te escandaliza, arranca a tua mão, né? Corta. Mas eu entendo hoje que é realmente tirar. Se hoje os teus olhos se conectam com coisas que você não vê, pornografia, tira o teu olho dali. Eu ouvi uma pessoa falando uma vez assim, aquilo que você alimenta é o que cresce. Então, a partir do momento que você parar de alimentar o pecado, a partir do momento que você parar de alimentar as suas fraquezas, eles vão morrer de inanição, vão morrer desnutridos, não alimentando. Então, pare de alimentar aquilo que te enfraquece. Porque se você parar de alimentar aquilo que te enfraquece vai enfraquecer. Comece a se alimentar por dentro, comece a salvar a sua alma. Amém. Através da renovação dela pela palavra. Essa é a palavra que eu tenho para te dizer. Amém. Jesus está voltando, ele está tão forte dentro de mim. Nós temos que proclamar a volta de Jesus, temos que falar para a igreja, santifica-te, igreja. Santifica, santidade. Amém. Deus necessita do cheiro de santidade, da pureza. Amém. Eu não estou falando de perfeição, porque ninguém é perfeito. Eu estou falando que, à medida que nós estamos conhecendo o Senhor e a luz for chegando nas trevas da nossa vida, a gente vai procurar viver aquilo em que a luz da palavra nos traz esclarecimento. Deus está nos chamando para a santidade. Desperta, amém. Tu que dorme, Jesus está voltando. É isso. Vera, que coisa boa. A gente só tem um minutinho. Eu quero agradecer. A gente foi muito edificado. Gente, que live poderosa, falando sobre o profético e a música, né? Ouvimos testemunhos poderosos dessa mulher de Deus. Muito obrigada. Eu quero agradecer aos nossos seguidores, né? Vai ficar gravada essa live. Passa para os músicos da sua igreja ouvir também, tá bom? Queridos, eu quero informar que hoje, às 17 horas, temos uma live, eu e Rosana Teixeira, sobre cura. Não perde. E hoje à noite, 21 horas, eu tenho uma live com uma igreja de Brasília, sobre prosperidade.
tá bom? Ô, 21 Glória. horas. Eu aguardo vocês. Vera, um abraço do pastor Gilmar. Eu vou entrar em contato para pegar a Amém. sua conta, porque nós vamos, né? O povo vai ofertar na sua vida, com certeza. Amém. Muito obrigada mesmo. Foi Amém. altamente Amém. edificante. Amanhã, Amém, Silvia gente. Lima, amanhã. Silvia Rocha Lima, amanhã, às 10 horas. Um abraço a todos. Gente, Beijo. amém. Gente, me segue no